Quão preciosa é a palavra de Deus, ela é descrita como lâmpada para os pés, luz para o caminho, que ela seja luz nesse dia. Seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia anual. Estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano. Uma alegria receber você aqui. Você que é novo, vem entrando, tá? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, marca a opção todas para você ser sempre avisado. Liberamos os capítulos do dia sempre às 7h07 da manhã, tá bom? A você que deu uma atrasada, recomeça daqui, tá bom? Não se prenda a isso, continue firme todos os dias se alimentando da palavra, do alimento espiritual. Os capítulos de hoje são Levítico 18, 19 e Lucas 10, ok? Pegue aí sua Bíblia, chame o familiar, o filho, né? E o seu coração imprescindível. Deixe ele aberto, sua mente atenta ao que Deus vai falar nesse momento. Vamos começar por Levítico. Levítico 18, verso 1, e nós lemos o seguinte na palavra de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam aos meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sim, obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Jamais tenha relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre seu pai tendo relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas de seu pai, pois isso desonraria seu pai. Não tenha relações sexuais com sua irmã ou meia-irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha de seu neto ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas de seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima de seu pai. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe, pois ela é parenta próxima de sua mãe. Não desonre seu tio, irmão de seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com sua nora, ela é a mulher de seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu irmão, pois desonraria seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela, e não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas. Isso é perversão. Enquanto sua esposa estiver viva, não se case nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com a mulher de seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal, e mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei seus habitantes, farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento,
como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra para onde eu os estou levando. E foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los. Como fará com os povos que agora vivem ali? Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Finalizamos aqui o capítulo 18 de Levítico. Vamos ao capítulo 19. Nós vamos, a partir do verso 1, lendo o seguinte. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada para que sejam aceitos. Comam o sacrifício no mesmo dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que restar até o terceiro dia será completamente queimado. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem o comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não roubem, não mintam nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo. Mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem 2 animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo 2 espécies de sementes. Não usem roupas tecidas com 2 tipos de pano. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava, cuja liberdade não foi comprada, mas que está prometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o senhor da escrava. Uma vez que ela não é livre, nem o homem nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e seu pecado será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo,
sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não comam carne em que ainda houver sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo, nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha, tornando-a uma prostituta, pois a terra ficaria cheia de prostituição e perversão. Guardem meus sábados e tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmos. Lembrem-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Eu sou o Senhor. E aqui nós finalizamos os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, vamos a Lucas 10, lendo a partir do verso 1, que diz o seguinte: Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extra, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhe oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos de nossos pés até o pó desta cidade, em sinal de reprovação. E saibam disto, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos, quem aceita sua mensagem também me aceita. E quem os rejeita também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhes obedecem.
Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como criança. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: Felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? E o homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou para uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. E nós fechamos aqui o capítulo do Novo Testamento de Lucas, capítulo 10. E fechamos os capítulos de hoje do nosso plano de leitura. Quero orar antes de você sair, tá bom? Mas lembrar, deixa o seu like, é muito importante para a ferramenta entender e distribuir para mais pessoas, né? Entender que o conteúdo é relevante, ok? Que você que não é inscrito no canal se inscreva e que você compartilhe com vidas que precisam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que precisam de um rumo, um destino ajustado. E a palavra de Deus será o norte, a bússola para cada um que vem e medita nela, tá bom? Deixa eu orar por você nesse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, mais um dia juntos, mais um dia sendo edificados na palavra, buscando conhecimento. Tua palavra diz que teu povo perece por falta de entendimento. Senhor, então nos dá entendimento, Jesus, nesse momento. Abre os nossos olhos espirituais, enche o nosso coração de fé e de esperança. Nos dá o verdadeiro sentido, Senhor, de amar a Ti sobre todas as coisas e de termos, Senhor, a misericórdia que o Senhor teve conosco em nosso coração para com o próximo.
Senhor, nos dá esse olhar, esse coração. Nos ajuda, Senhor, a vivermos o teu reino, Senhor, a tua justiça, a tua vontade. Eu abençoo cada um dos meus irmãos que estão aqui. Eu declaro um dia de portas abertas. Isso, Senhor, de provisão sobrenatural. Que o Senhor Deus ajude, Senhor, aqueles que estão precisando de trabalho. Nós pedimos que precisam trazer dignidade, alimento para suas casas, provisão. Senhor, ajuda-nos, ajuda cada um dos teus filhos nesse dia, Senhor. Deus, os que precisam tomar decisão, os que precisam, Senhor, fazer escolhas, Deus, que o Senhor os dirija pelo teu Espírito, que não seja o nosso eu, mas seja o teu Espírito nos conduzindo em todos os momentos desse dia. Livra-nos do mal, livra do homem mau, Senhor, livra dos acidentes, livra da bala perdida, livramento, anjos de Deus acampados em cada lar, trazendo livramento e proteção sobre os teus filhos. Nós te louvamos por esse dia e por estarmos firmes no nosso plano de leitura da Bíblia anual, por estarmos firmes lendo toda a Bíblia durante esse ano, Senhor. Muito obrigado pelo teu poder, o teu amor, a tua misericórdia e o teu perdão em nós. Oramos a ti em nome de Jesus. E se você do outro lado aí crer, fala comigo amém, e glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.